A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o obreiro Rogério. Congrego na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo da terceira etapa do Jardim Céu Azul, a qual sou ovelha da pastora Socorro. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço também a nossa pastora presidente Eloide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, a qual são idealizadores dessa grande obra do Senhor, que é a leitura bíblica diária. Agradeço também a minha pastora Socorro pela confiança a mim prestada para estarmos meditando na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 25. Dando continuidade à nossa leitura bíblica diária, está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Hoje nós iremos meditar a partir do versículo 12 até o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Glorificado seja o nome do Senhor. Amada igreja, neste momento, vimos que os jovens de Davi ali voltam ali para o deserto, onde ele se encontrava. Porém, a notícia que eles levam para Davi não é a que ele esperava, ou seja, não era o que ele queria escutar. Já vimos anteriormente que ele teve a esperança, acreditando que pelo bem que eles fizeram para Nabal, com a sua prosperidade, com o tempo de tosquia e a fartura daquela temporada, que aquela temporada trazia, ele confiou certamente que aquele homem lhe recompensaria. Porém, vimos que não foi isso que aconteceu. Então, no versículo 12, os jovens falam tudo aquilo que saiu da boca de Nabal, e aquelas palavras contaminaram o coração de Davi, contaminaram de uma ira tamanha que ele pega 400 dos seus homens e desce ao encontro da casa de Nabal. E enquanto Davi marchava, lá no versículo 21 ele vai dizer: ora, aqui está como nos fartamos de fazer bem a esse indivíduo, sem recompensa alguma, protegemos-lhes os rebanhos no deserto, de tal forma que nada lhes foi roubado, nem lhes faltou. E agora paga-nos dessa maneira o bem que lhe fizemos? Tudo o que acabamos por receber foi insultos. Que Deus me castigue, se até amanhã de manhã ficar vivo algum homem naquela casa. Sim, amada igreja do Senhor. Essa era a tamanha ira que Davi estava descendo contra a casa de Nabal. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, amada igreja. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E nós sabemos que Davi foi ungido rei. Davi é aquele chamado segundo o coração de Deus, a qual foi ungido rei em Israel. Porém, nesse momento, Davi deu ouvidos à fala de um homem tolo,
Vocês se lembram que nós vimos anteriormente com a diaconisa Ruth, que Saul, sabendo que ele estava ali no deserto, tomou 3.000 homens, saiu a persegui-lo. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que Deus o entregou nas suas mãos. Ou seja, Deus entrega Davi nas mãos de, Saul nas mãos de Davi, perdão. Porém, ele só corta a orla do manto de Saul. E com este ato, o coração de Davi doeu, pelo fato dele ter levantado a mão contra o ungido do Senhor. E agora Davi está subindo contra um homem tolo, e contra toda a sua casa para fazer justiça com as suas próprias mãos. Porém, iremos ver que Deus vai nos ensinar uma grande lição. Sim, assim como Saul lá no capítulo 10, versículo 27, os amados irmãos se lembram, teve um estudo já sobre isso aqui. Ali tinha homens a qual a palavra do Senhor vai chamar eles de filho de Belial. Eles vão olhar para Saul e dizer: é este o homem que há de nos livrar? Sim, amada igreja. E eles desprezam também Saul, não levam presente para ele. Porém, o que Saul faz? Se faz de surdo para aquelas palavras. O mesmo acontece agora com Davi. A diferença é que aqui ele deu ouvidos àquelas palavras de insultos e de desprezo, e deixou descer e contaminar o seu coração. E neste momento ele agora dá lugar à ira. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, vai dizer: olha, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Sim, amada igreja, literalmente agora Davi estava dando lugar para Satanás, porque ele irou, e não somente irou, agora ele estava descendo para fazer algo que iria trazer um grande pecado, uma grande consequência para a sua vida. Davi, como o próximo rei de Israel, teria que aprender a lidar com esse tipo de situação. Era necessário ele agir com o coração e não com a razão. Em um momento ele tem em suas mãos aquele que queria o matar, e ele o entrega a Deus. Porém, um que só lhe desprezou com palavras, um pobre coitado, tolo, de má reputação, ele quer matar e ainda fazer justiça com as suas próprias mãos. E não somente Nabal, mas com todas as pessoas inocentes, a qual iriam perder as suas vidas. Não podemos determinar quem vive ou quem morre. Jamais podemos fazer acepção de pessoas. Cristo, ele morreu por todos, amada igreja do Senhor. Sei que tem palavras que são tão duras que é melhor tomar um soco do que ouvi-las. Porém, devemos aprender a se fazer de surdos e repreender essas palavras, para que não venham chegar a nos contaminar. A palavra de Deus é bem clara em Mateus capítulo 11. Olha, tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Quantas pessoas nos dias de hoje que em algum momento se deixou contaminar com assuntos que não lhe caberia ter dado ouvidos a essas palavras que lhe machucaram, te deixaram com autoestima lá embaixo. Palavras essas de opressão, de acusação, palavras que entraram pelo ouvido, contaminaram o coração. Pessoas hoje que sofrem, outras buscam uma oportunidade para retribuir o mal que lhe foi feito. Pessoas que não têm paz, amada igreja do Senhor, vivem atribuladas. Devemos sim pegar esse fardo pesado a qual carregamos, e lançar sobre Jesus Cristo, e tomar sobre nós o jugo dele, porque o jugo dele é leve, suave. E não somente isso, também aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Isso é tão sério, amada igreja,
Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 11 ao 18. O que contamina um homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina um homem. Então, cercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Nós sabemos que Nabal era um homem maligno, porém, ele agia como tal, ou seja, ele procede como tal. Davi, homem segundo o coração de Deus, não poderia se deixar levar por aquelas palavras, e muito menos dar lugar para o diabo neste momento. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 33, vai dizer, olha, considere uma árvore boa, dá bom fruto, e uma árvore ruim, dá fruto ruim. Porém, uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Um homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E um homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Pois, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão contaminados. Sim, amada igreja do Senhor, verdadeiramente Nabal era uma árvore ruim, porque ele era conhecido pelos seus frutos. E Davi também foi conhecido pelos servos de Nabal pelos seus frutos. Nós já vimos aqui, quando o servo chega para Abigail e fala, olha, eles, de todo bem, eles fizeram conosco ali. Nenhum mal nos foi agravado. Porém, nada eles quiseram falar para Nabal, porque Nabal era um homem maligno. Davi, nenhum mal ele tinha feito para Nabal. Muito pelo contrário, cuidou tanto do seu rebanho como dos pastores que ali estavam. Ele foi reconhecido pelo servo de Nabal, assim como eu já falei, como um homem de caráter, um homem bom. Porém, Nabal procede totalmente ao contrário de Davi e fala aquilo a qual seu coração estava cheio. Ele era conhecido pelos seus maus frutos e é chamado pelos seus servos como filho de Belial. Sim, amada igreja do Senhor. Agora, eu me faço uma pergunta. Será como eu estou sendo conhecido? Será que eu estou sendo uma pessoa de bons frutos? Será que minhas atitudes glorificam a Deus? As palavras que saem da minha boca, será que é para edificar? Será que está trazendo vida? Será que aqueles que ouvem acham a graça acham a graça de Deus através das minhas palavras? Ou estou sendo aquela árvore de maus frutos, conhecida em levar discórdia, fofoca, divisão, palavras de morte espiritual? Será que da minha boca só sai palavras torpes? Só sai murmuração? Será que eu sou aquelas pessoas assim como Nabal? Quando abro a boca é para contaminar o coração do próximo? Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Certamente, Igreja do Senhor, se nós formos uma árvore que dá maus frutos, certamente nós estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor, a qual foi selado em nós para o dia da redenção. Que nós venhamos ter muito cuidado com o que falamos, porque a mesma palavra que sai da nossa boca, nós já vimos aqui que ela vai servir para nossa absorção e também para a nossa condenação. Que nós verdadeiramente venhamos vigiar no que escutamos e também no que falamos. Que nós não venhamos deixar-nos contaminar com palavras rudes, torpes, de mau caráter. Porém, que da nossa boca só saia a palavra de paz, de gozo, de alegria, de bênção. Que nós venhamos verdadeiramente lançar palavras de vitória e não ser murmuradores, pessoas que só trazem desgosto, pessoas que só trazem divisão. Sim, que nós venhamos vigiar. Devemos em todo momento vigiar no que falamos e o que sair da nossa boca venha trazer edificação, vida e paz. E o mais rápido possível tirar do nosso coração, porque muitas das vezes nós queremos olhar para a vida do irmão A, do irmão B, não, é tirar do nosso coração todo sentimento maligno. Sim, amada Igreja do Senhor, muitas das vezes tem sentimentos malignos aqui e nós não se atentamos para isso. Toda amargura, ira. Quantas pessoas nos dias de hoje estão enfermas espiritualmente, não crescem na obra, suas vidas não vão para frente, não progridem, porque estão carregando um fardo que não pertence a elas. Quantas pessoas deixaram de escutar a voz de Deus? Pessoas que Deus já falou, olha, tenha domínio sobre este negócio, porém andam carregadas de iras, de contendas, de discórdias, pessoas blasfemas, murmuradoras, não aceitam ser tratadas por Deus, pessoas assim como Caim, que escutou a voz de Deus, porém não obedeceu a Deus. Sim, amada Igreja do Senhor, lá em Gênesis capítulo 4, Deus vai falar, olha, e o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já as aporta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deverás ter domínio. Era Deus falando, olha, se fizeres bem, será que você não será aceito? O pecado já está aí, à porta. E sobre ti virá o desejo deste pecado. Porém, você deve ter domínio sobre ele. E nós sabemos o que Caim fez. Caim deixou que aquela ira tomasse conta do seu coração. Desobedeceu à voz do Senhor e matou seu irmão Abel. Não temos, nos dias de hoje, humildade em perdoar, em se submeter à palavra de Deus, muito menos obedecer à voz do Senhor. Pessoas que preferem pagar o preço do sacrifício do que viver a paz da obediência. Ou seja, preferem sacrificar e permanecer no seu eu, presos no orgulho, na soberba, sim, amada Igreja, nas concupiscências da carne, do que obedecer e viver a liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, declarar, agora não vive eu, mas Cristo vive em mim. Quantos verdadeiramente, quando nós verdadeiramente entendermos que o obedecer traz benefícios extraordinários da parte do Senhor, nós iríamos obedecer de tal modo
que não iríamos mais nos sacrificar em nada, amada igreja do Senhor. Sim, a obediência traz restauração, libertação, cura, traz paz, ânimo e o mais importante, a salvação das nossas almas. Nós iremos ver mais à frente que Davi se ira. Porém, deu ouvidos à voz de Deus através de Abigail. E agora ele entrega essa afronta para Deus. E o seu maior benefício foi ser poupado de cometer um grande pecado que iria manchar sua reputação como um homem segundo o coração de Deus e como aquele que seria o próximo rei de Israel. Deus o preservou, o guardou e fez justiça diante da afronta servida pelo seu servo. Ao contrário de Saul, a qual estamos meditando, ao contrário de Caim e tantos outros que não deram ouvidos à voz de Deus e padeceram, trouxeram maldição para suas vidas. Ou seja, homens que sacrificaram seus bens, suas vidas, suas famílias, seus chamados, seus reinados e até mesmo a sua alma, por não dar ouvidos à voz do Senhor. Nós em todo tempo temos que buscar direção de Deus. Sim, amada igreja do Senhor. Tudo o que formos fazer, temos que apresentar a Deus e pedir a direção, confiar e esperar em Deus. Davi, em confiar em um homem, se frustra, dá lugar à ira, e agora está prestes a cometer um grande pecado, um pecado grave, por dar ouvidos para aquilo que não deveria dar. Ah, amada igreja do Senhor, isto é muito grave. Porém, Deus é Deus de vitória, é Deus que liberta, é Deus que guarda. Tudo isso está acontecendo, porém tem uma mulher chamada Abigail que está em casa, coitada, sem saber de nada. Como assim, Rogério? Ela estava por fora de tudo, sim, literalmente de tudo. Vamos voltar no capítulo 14, rapidinho, ou no versículo 14, rapidinho. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Aí ele vai dizer todos ali o que Davi fez por eles. No versículo 17, ele vai dizer: olha, considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem possa lhe falar. Ou seja, ele estava falando: olha, veio uns homens aí, a qual nos ajudou em tudo, foi de muro, nos protegeu, ele enviou seus servos até o nosso amo, porém o nosso amo o destratou. E diante disso tudo que eu te falei, eles agora estão descendo contra a sua casa, está descendo contra o nosso amo. Considera, pois, isso tudo que eu estou te falando e vês o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado. Aqui neste momento, amada igreja do Senhor, começamos a entender quem realmente era Abigail. Que ela era uma mulher sensata e tinha muita consideração no meio dos seus servos. Por que eu digo isso? Com muita certeza aquele servo tinha uma admiração e era muito grato para com Abigail. Ele toma ciência do que está para acontecer, se antecipa e vai falar com a sua senhora aquilo que está para acontecer com a sua casa, e o motivo esse causado pela tolice de Nabal. Naquele tempo estava acontecendo muitas fugas de servos, a qual fugiam de seus senhores. Podemos ver Nabal expressar esse assunto no versículo 10, quando ele chama Davi de escravo fugitivo. Aquele servo tinha tudo para ter fugido. Davi está vindo e falou que não ia ficar um homem vivo. Sim, amada igreja. Ele poderia dizer: olha, se meu senhor arrumou essa briga, ele que se vire. Agora eu fugirei e deixarei o circo pegar fogo. Porém, ali também tinha pessoas a qual não tinham culpa da insensatez de Nabal. Pessoas inocentes. E essa, como Abigail,
estava no meio de uma delas, que iriam pagar o preço por aquilo que não fizeram. Então este moço vai até a sua senhora e fala tudo aquilo que tinha acontecido, o bem que Davi fez para com eles, enquanto estavam ali no deserto, que nada, absolutamente nada lhes faltou, que aqueles homens foram ali como um muro, assim como eu já disse aqui, que o serviam tanto de dia como de noite, em todos os dias que estavam com eles apacentando as ovelhas. A qual lá no versículo 17 ele vai falar, olha, de todo determinado, está um mal aí vindo contra o nosso Senhor e contra a senhora, a sua casa. Porém ele não foi falar com Nabal. Sim, porque Nabal era um homem tido como filho de Belial. Entenda, irmãos, tudo que plantamos nós iremos colher. Já pensou se Abigail fosse uma mulher tola? Igualmente o seu marido? Com certeza aquela casa estaria arruinada. Sim, amada igreja do Senhor. Se Abigail fosse igual Nabal, vocês achariam mesmo que aquele servo iria perder tempo em voltar para avisá-la? Não. Aquela casa iria padecer diante daquele mal. Porém, ela era uma mulher que com certeza tratava seus empregados com um mínimo de dignidade, com humildade, de tal maneira que aquele servo olha para a situação e pensa, com ele, não posso contar para... A única pessoa que eu posso contar, é a minha senhora, Abigail. Com certeza ela é a única pessoa que pode fazer algo por nós. Sim, amada igreja do Senhor. Conhecendo Nabal do jeito que nós conhecemos, ele só iria agravar ainda mais a situação. E nós iremos ver que em tudo ela deu ouvidos e se atentou para aquilo que estava acontecendo. Será como estamos tratando as pessoas? Será que somos aquela pessoa insuportável? Que onde nós vamos, as pessoas até mudam o caminho para não nos cumprimentar? Será que somos aquelas pessoas que elas deixam até de nos comunicar algo, porque sabem que da nossa boca vai sair algo que não provém de Deus? Vai sair palavras que não de murmuração, palavras de blasfêmias? Sim, amada igreja. Ou será que nós estamos sendo pessoas segundo o coração de Deus? A qual pessoas vêm até nós para buscar conselhos, pessoas vêm até nós para pedir uma oração, vêm até nós para pedir uma palavra, porque sabe que aquilo que sai da nossa boca é para edificação, é para trazer paz, é conselhos de vida. Que nós venhamos pensar em como nós estamos procedendo. Isso é muito importante na obra do Senhor. E na próxima leitura bíblica diária, iremos ver que Abigail, ao saber daquela situação, ela se prepara e vai de encontro a Davi. Nós iremos ver atributos de Abigail. Nós iremos falar um pouco mais sobre essa mulher magnífica, para a honra e glória do Senhor. Ficamos por aqui, amada igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente. Gratidão a Deus e aos irmãos que até aqui nos acompanhou. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.